Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mulher é brutalmente assassinada por namorado durante homenagem em Patos de Minas. O delegado fala dos desdobramentos deste caso e conta detalhes do que já foi apurado. Você vai ver que a quarta fase da Operação Covardes em Patos de Minas prende suspeitos de participação no Tribunal do Crime. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Semana de Engenharia promovida pelo campus da UFA em Patos de Minas. Safra de milho em Minas Gerais será menor este ano. A inauguração da Igreja de Jesus das Santas Chagas em Patos de Minas. Os 90 anos do voto feminino. As mulheres são maioria do eleitorado brasileiro. Mulher com sequelas de doença passa por dificuldades e pede ajuda. As investigações sobre o assédio eleitoral em Minas. Pesquisa mostra queda em tratamento e diagnóstico de câncer de mama. Centenas de profissionais de educação participam do simpósio regional Justiça na Escola. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa agora. A gente dá início a essa edição do NTV News falando dos destaques policiais. Um rapaz de 20 anos foi baleado durante a abordagem policial na Avenida Fátima Porto. Olha, essa história tem duas versões. Uma é a do policial militar que deu esse tiro, teve a arma apreendida e foi até detido. E a outra é a do jovem de 20 anos que contou outra versão. Vamos por partes. Na versão do jovem, ele transitava pela Avenida Fátima Porto, na altura do bairro Jardim Aquários, próximo àquela rotatória, subindo para o bairro Colina, quando teria empinado realmente a moto. Mas aí viu a polícia, o policial pediu para que ele parasse, ele foi em direção ao policial, o policial efetuou esse disparo de arma de fogo de maneira inesperada. Essa é a versão do jovem de apenas 20 anos. Já na versão do policial, ele contou que estava fazendo patrulhamento ali próximo ao bairro Jardim Aquários, pela Avenida Fátima Porto, quando visualizou esse jovem de 20 anos fazendo essa manobra perigosa, empinando a moto. Ele então pediu para que o jovem parasse, ele até que sinalizou que iria parar. Quando o policial se aproximou do jovem para fazer a abordagem, o jovem empinou a moto novamente em direção ao policial e ele, com medo de ser atingido em toda a situação, teria feito um único disparo de arma de fogo. Essas são as duas versões agora que devem ser investigadas. Esse jovem de 20 anos sofreu esse disparo na região das nádegas. Ele foi levado para o hospital regional através do socorro do Corpo de Bombeiros, que foi até o local. O policial, como eu mesmo disse no início da reportagem, ele foi detido, teve a arma apreendida e agora vai ter que prestar esclarecimentos a respeito de toda essa situação. E a situação também deve ser investigada para saber o que aconteceu, já que há duas versões, uma do oficial da lei e outra a versão do jovem que estava empinando a moto. A fase 4 da Operação Covardes foi deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil em Patos de Minas. Os alvos das ações estariam ligados a uma organização que atua como Tribunal do Crime, torturando e matando pessoas. A operação, que contou com dezenas de policiais militares e investigadores da Polícia Civil do setor de homicídios, foi deflagrada na manhã desta segunda-feira em Patos de Minas. A expectativa era cumprir 6 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão em casas suspeitas na cidade. A polícia investiga há meses uma organização criminosa que matava ou punia pessoas aleatórias ou ligadas ao crime. Nesta segunda-feira, 4 das 6 pessoas foram presas. Nós tínhamos aqui em Patos de Minas uma gangue, uma quadrilha, que estava se enveredando pela área do justiçamento, né, de pegar pessoas aleatórias e fazer justiça criminosa, não justiça criminal, justiça criminosa com essas pessoas, e imputando a elas delitos que às vezes não cometeram e, além disso, fazendo tortura com essas pessoas, sequestrando essas pessoas e decidindo sobre a vida ou a morte delas. Aquelas pessoas que o Tribunal do Crime entendia que mereciam a morte, elas eram mortas, e aquelas pessoas que não, eles faziam um tribunal do crime com as agressões, com torturas. O que a Polícia Civil chamou de justiçamento, na verdade, era o Tribunal do Crime, que foi desmantelado nessa operação. De acordo com as investigações, existia um local onde essas pessoas eram levadas. Um dos casos foi o do Júlio César, que aconteceu aqui em Patos de Minas. Vamos relembrar. No dia 29 de março deste ano, um homem identificado como Júlio César foi encontrado morto e enterrado
amarrado às margens de uma estrada de terra que fica próximo ao bairro Barreiro, em Patos de Minas. Principalmente localização nesses locais com essa característica de mata fechada, né? Que é de difícil deslocamento do pessoal a pé, mas com o drone fica muito mais fácil. E também o uso dos cães da guarnição da Roca. Essa pessoa chegou a ser sequestrada, depois de sequestrada, levada para uma residência, e essa residência, segundo informações que nós temos, é a mesma residência utilizada para esse julgamento, esse justiçamento da vítima, Júlio César, que foi encontrado morto há uns meses atrás em uma vala, né, soterrado numa vala, amarrado nas costas. Esse é um crime que ocorreu em nossa cidade, um crime de tortura praticado por uma organização criminosa. Então, com o somatório das penas, culminaram com esses mandados de prisão nesta data. A Polícia Militar registrou os fatos à época e também recebeu várias informações que nos auxiliaram na apuração e hoje no cumprimento dessas prisões. A Polícia Militar já tinha feito algumas prisões de suspeitos nessa mesma operação que hoje foi deflagrada em conjunto. Nós iniciamos as atividades no decorrer da manhã, a partir das 6 da manhã. A Polícia Militar ela executou o cumprimento de 2 mandados de prisão, sendo um dos alvos localizados em sua residência ainda dormindo. Então a residência foi abordada, foi uma abordagem bastante tranquila, não houve resistência, o cidadão foi preso em virtude de mandado e trazido até a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências relativas ao caso. São cidadãos, né, que foram arrolados no inquérito policial, o qual ficou sobre a presidência do Dr. Luiz Mauro, e ele identificou a participação desses indivíduos, né, em algumas ações criminais que redundaram hoje na prisão através da expedição dos mandados de prisão nessa data. A polícia explica que mais pessoas devem ser arroladas na investigação e podem vir a ser presas. A polícia não confirmou se os executores pertencem a algum tipo de primeiro comando da capital. Nós temos dentre os presos pessoas que são liderança aqui na região, nós temos executores aqui desses casos e nós temos também aqueles que auxiliaram de alguma forma, induziram, instigaram, estavam presentes induzindo, instigando ou auxiliando aqueles executores primordiais, os executores de frente. Pelo menos 7 pessoas morreram em um acidente na noite deste domingo na BR-356, em Ouro Preto, região central do estado. 2 das vítimas eram crianças de 2 e 7 anos. Outras 7 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar, a batida foi causada por um motorista inabilitado. Ele tentou uma ultrapassagem na altura do quilômetro 85 da rodovia em um ponto irregular. 7 pessoas morreram com o impacto da colisão entre os veículos, inclusive esse condutor inabilitado. Entre as vítimas, 2 crianças de 2 e 7 anos de idade da mesma família. Uma coisa triste, né, de se divulgar, mas uma das vítimas foi transferida em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Além dela, há também outras vítimas internadas na Santa Casa de Ouro Preto, que não informou o estado de saúde dos pacientes. Depois da batida, a pista da BR-356 ficou fechada por cerca de 6 horas. Depois do intervalo aqui no News, a Semana de Engenharia promovida pelo campus da UFO, em Patos de Minas, e safra de milho em Minas Gerais será menor esse ano. Teve início nesta segunda-feira a segunda edição da Semana de Engenharia de Alimentos promovida pelo campus da UFO em Patos de Minas. A Larissa está no último período do curso de Engenharia de Alimentos da UFO. Hoje ela faz estágios em uma empresa de panificações de Patos de Minas, local onde ela pôde colocar em prática todo o conhecimento que foi aprendido em curso. Esse curso foi uma grande descoberta para mim. Na verdade, eu nem imaginava que ele poderia ser feito, que ele existia. Então eu entrei como uma forma de descobrir mesmo, porque eu sempre gostei muito de alimentos. Então eu entrei com esse intuito mesmo. E aqui eu descobri que a gente pode fazer muitas coisas, esse profissional é muito completo. Pode atuar tanto nas indústrias de alimentos como responsável técnico, né, adequando as normas, as legislações, o processo, né, criando receitas ali para o processo produtivo em larga escala, até mesmo com higiene e legislação durante a sua aplicação na indústria, em outros locais. Eu também... Como se fala? Tem como cortar? Tem como cortar?
Consultoria de alimentos para restaurantes e outros estabelecimentos que trabalham com alimentos. Então, enfim, é uma grande área que dá para ser aplicada em várias áreas do conhecimento. A Larissa vai apresentar um trabalho científico dentro da SEALI, que é a Semana da Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas. Uma oportunidade para ele expor o que aprendeu e conferir outras ideias dos demais estudantes. Na Semana de Engenharia de Alimentos do campus Patos de Minas, promovida pela Universidade Federal de Uberlândia, os alunos vão falar sobre indústria sustentável. Ao todo, são mais de 400 pessoas espalhadas pelo Brasil que participam dessa semana. Em Patos de Minas, são mais de 70 alunos, desde estudantes aqui da universidade, como o de outras universidades que estão inscritos. Uma oportunidade para conhecer mais sobre a área, o que o curso promove e como, na indústria 4.0, eles podem criar ideias revolucionárias. A Semana de Engenharia de Alimentos é um evento voltado para divulgar a profissão do engenheiro de alimentos, o curso de graduação em Engenharia de Alimentos, não só aqui de Patos de Minas, mas a profissão como um todo. Então, qual que é a nossa ideia? A gente convidou ministrantes de todo o Brasil para realizar um evento híbrido, ou seja, presencial e remoto, onde a gente vai estar abordando vários temas voltados com a temática da semana, que é a indústria sustentável. Ou seja, a gente vai ter palestras, minicursos, mesas redondas e apresentação de trabalhos científicos, que são as pesquisas científicas voltadas na área de alimentos. Eu acho que é uma oportunidade muito legal, né? Principalmente para o pessoal que está ingressando agora, que não... Vem muita gente de fora para o nosso campus, então eu acho que é muito interessante que você vê as aplicações, tanto para a gente que está no meio, no início, você vai vendo o pessoal aplicando aquilo que a gente tem uma vaga noção do que é engenharia de alimentos mesmo, mas com essa semana da engenharia de alimentos você vai ver vários mini cursos, é uma chance de aprender coisas novas e aplicar os nossos conhecimentos, né? O reitor da Universidade Federal de Uberlândia fez visita ao campus Patos de Minas para a abertura da semana. De acordo com o reitor, os melhores trabalhos podem ser incentivados pela própria universidade, que promove o incentivo e criação de novas empresas. A universidade tem uma agência chamada Agência Intelecto. Ela funciona junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e tem por finalidade incentivar startups, incubadoras de empresa, de tal forma que os estudantes podem, inclusive, começar a sua pequena empresa, acolhidos num espaço da universidade durante uma fase inicial, e depois, à medida que essa nova empresa vai se fortalecendo, ela vai se tornando independente, até que ela segue vida própria, já tendo aí o seu portfólio de produtos, clientes e etc. Então a universidade tem muito interesse em incentivar esse tipo de ação, inclusive oferecendo oportunidades para os nossos estudantes. O curso de Engenharia de Alimentos tem muito a ver com a região, né? Até porque, pensando no mercado de trabalho, tem muito a ver, né, com o que esses futuros profissionais vão encontrar aqui na região, com oportunidades, né? A capacitação é o primeiro passo para ter acesso ao mercado de trabalho. E um curso de Engenharia de Alimentos, numa região como essa, e que tem aí diversas empresas, não só por ser um polo produtor do agronegócio, porque já é uma outra situação, mas por ser um polo produtor também de alimentos, né? Então, tem muito a ver e é um curso interessantíssimo para quem quer ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Olha, a primeira safra de milho em Minas Gerais deve ser pelo menos 10% menor em relação à anterior. Por causa da alta nos insumos, os produtores decidiram reduzir a área plantada. Minas Gerais é o maior produtor de milho do país, mas para a primeira safra do ano, houve uma redução de 10% da área plantada no estado. Houve um recuo, sim, principalmente pelo custo alto dos fertilizantes, onde o milho exige uma adubação maior, no qual o pessoal migrou principalmente para o plantio de soja, que tem um custo, uma adubação menor e ficando um custo mais acessível para o produtor. O engenheiro agrônomo Vitor César Magalhães explica que a preferência pela soja traz mais segurança para o produtor rural. Um dos motivos também do pessoal ter migrado para a soja, principalmente para a cultura da soja, porque na região a gente tem colhendo as médias de 60 sacos por hectare, aonde que dá uma segurança maior para o produtor, ainda mais pelo motivo desse custo alto que está sendo a produção. Aí houve essa migração para a soja
esse patamar. E o milho, no caso o milho, na safra passada, no pendoamento, teve uma chuva muito constante, onde caiu bastante a produção do milho na região. E teve uma insegurança dos produtores nessa parte também, pelo fertilizante e pela segurança mais da soja na região, qual vem colhendo no decorrer dos anos. Segundo dados da rede de serviços financeiros StoneX, a alta nos insumos financeiros no cultivo de milho provocou um recuo de cerca de 5,47 milhões de toneladas em relação à safra 2021-2022. Além dos insumos, outra preocupação é com a chuva. O principal motivo das vezes o produtor ainda está inseguro ainda a respeito das chuvas, que afeta diretamente a produção, porque novamente é um ano laninho, né? Que afeta diretamente a produção do milho, da soja, da cultura que for. Mas principalmente esse custo de fertilizante é muito alto, o produtor fica inseguro fazer investimentos, né? Apesar dos números, o estado ainda irá produzir mais milho do que o Rio Grande do Sul, que possui safra estimada de 5,38 milhões. Ainda vai ter produção de milho na região, principalmente milho silagem, milho grão, ainda tem a produção. Mas se olhar em relação aos outros anos, vai ter um recuo sim. Em Patos, em Minas, teve um recuo por volta de uns 10%. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e região. Os 90 anos do voto feminino, as mulheres são maioria do eleitorado brasileiro. E a inauguração da Igreja de Jesus das Santas Chagas em Patos de Minas. Foi inaugurada em Patos de Minas a primeira Igreja de Jesus das Santas Chagas. O momento foi celebrado também com a caravana missionária Evangelizar é Preciso. Centenas de fiéis compareceram na inauguração da Igreja de Jesus das Santas Chagas para louvar a Deus e prestigiar a imagem doada pelo padre Reginaldo Manzotti no início do ano. Para o padre Marlon, um momento histórico para a paróquia de São Vicente de Paula. Uma acolhida bem calorosa do povo, fiel, os fiéis, os devotos de Jesus das Santas Chagas, que se reúnem nesta tarde, aqui na Igreja com Jesus para pedir a cura do corpo e da alma, pedir as intenções aos enfermos, aos doentes, às famílias que necessitam dessa presença de Jesus em seus lares. O evento contou com a presença da Associação Evangelizar é Preciso, ação criada por intermédio do padre Reginaldo Manzotti, atendendo a um pedido do Papa Francisco feito em 2013. Uma igreja que sai além das paredes e vai ao encontro das pessoas onde elas estão, foi o pedido do Papa Francisco. Então o padre Reginaldo Manzotti, ao receber a revelação do ícone de Jesus das Santas Chagas, foi um dos braços da obra Evangelizar, então, chamado de Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas, que vai para o Brasil e além Brasil, divulgando e propagando esta devoção de Jesus das Santas Chagas. Então hoje nós temos capelinhas mensageiras, várias no Brasil, temos no Paraguai, Estados Unidos, na China, e nesses dias nós estamos aqui fazendo um percurso pela região de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a caravana missionária passou por Bom Despacho, Nova Serrana, pelo distrito de Major Porto e após Patos de Minas, seguiu para Conselheiro Lafayette e Piraúba. As caravanas de Jesus das Santas Chagas têm esta missão de chegar nas comunidades, chegar nas paróquias, a partir do convite da própria comunidade, com o consentimento do pároco e do bispo. E neste momento das caravanas, há momentos de pregações, momentos de louvor, momentos também de oração do terço, da celebração da missa, da adoração. E essas caravanas têm por essa missão, fomentar na comunidade esse desejo de serem missionários, de serem devotos de Jesus das Santas Chagas, de desejarem buscar ainda mais a Deus. A igreja situada na Alameda L, número 31, fica ao lado da quadra poliesportiva do bairro Alvorada e é a primeira capela do Brasil em honra a Jesus das Santas Chagas, estreitando laços com a matriz situada em Curitiba, no Paraná. É uma alegria muito grande para nós da obra Evangelizar estarmos aqui em Patos de Minas, inaugurando a primeira capela do Brasil em honra a Jesus das Santas Chagas. É a primeira do Brasil, mas eu creio que virão várias outras. Qual é o objetivo? O objetivo é estreitar espaço, unindo os mineiros ao coração de Jesus das Santas Chagas e ao coração da obra Evangelizar é Preciso, lá de Curitiba. Após a inauguração, os fiéis seguiram em procissão até a igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde houve mais pregação, louvor, adoração ao Santíssimo e a celebração da Santa Missa.
...90 anos do voto feminino. Depois de muita luta para conquistar esse direito, hoje as mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro e podem definir as eleições de 30 de outubro. Mas a igualdade na hora de votar esbarra na pequena participação política em governos e parlamentos. A Isabela ainda tem 17 anos, nem é obrigada a votar, mas mesmo assim fez questão de tirar o título de eleitor para marcar presença nas urnas nessa eleição. Eu acredito muito que tudo engloba uma questão política e eu sempre sigo os meus ideais, então eu sempre tive na cabeça assim que votar é super importante, você está fazendo o seu direito como cidadão. Se hoje a Isabela e outras mulheres podem ir às urnas para exercer cidadania, é porque no passado, há 90 anos, outras lutaram pelo direito ao voto. No Brasil, o movimento sufragista surgiu ainda durante o Império e contou com diversos nomes, como a indigenista baiana Deolinda Daltro e a cientista brasileira Berta Lutz. Muito disso se deve, de fato, a Berta Lutz, que se articula, inclusive, na ONU, né? Ela vai ler uma carta na ONU, ela se articula com mulheres, né, da América Latina, dos Estados Unidos, mulheres europeias. O Brasil está absolutamente alinhado com os movimentos, né, em outras localidades, não há atraso nenhum na luta. Essas lutas, né, o acúmulo político que resultou no direito, né, no sufrágio, né, no direito ao voto das mulheres e o direito a se candidatar a cargos políticos, ela é longa e ela é feita diariamente. A pressão do movimento das mulheres fez com que Getúlio Vargas editasse um decreto que permitia o voto feminino em 24 de fevereiro de 1932. O direito só virou lei em 1934, com a nova Constituição, mas as eleitoras deveriam ser maiores de 21 anos, alfabetizadas e assalariadas. 90 anos depois da conquista do voto feminino, as mulheres formam hoje a maioria do eleitorado brasileiro, com mais de 82 milhões de votantes. E é por isso que elas se tornaram uma peça tão importante no jogo político. Como esse voto é majoritário, né, e dependendo da situação, esse voto feminino ele pode ir em massa para um determinado candidato, então, em virtude disso, é possível afirmar, sim, que as mulheres podem ser decisivas no processo eleitoral. Mas a representatividade nas urnas não significa exatamente representatividade na política. Em 2023, por exemplo, as mulheres só vão ocupar 15% do total de cadeiras da Câmara e cerca de 20% do total de vagas do Senado. Quando nós falamos sobre política, falamos de maneira depreciativa. Isso faz com que as mulheres elas tendam a criar uma rejeição à atividade política. Então, nós precisamos de uma sociedade que realmente esteja mais aberta à discussão sobre cidadania, sobre participação, sobre vida pública, vida em sociedade. Tudo isso começou historicamente, né, com os sufragistas, com o movimento feminino e feminista, que elaborou, né, os gritos, os pedidos para que as mulheres pudessem votar, ter esse direito. De lá para cá, como mostrou a reportagem, as coisas mudaram no sentido de direitos adquiridos, direitos mantidos, mas a representatividade ainda é pequena, né? Vamos analisar aí câmaras, Senado, tanto nos municípios, quanto no Estado, quanto na conjuntura nacional aí dos poderes, ainda é pequena a participação da mulher que merece muito mais representatividade com a presença da mulher nesses poderes, né? Nas câmaras de vereadores, né? Nas casas legislativas, assim como também nos executivos dos estados, dos municípios e também nos poderes federais. E as mulheres conquistam esses espaços, precisam ser mantidos sempre e, claro, né? O poder do voto, o poder de decidir veio com atraso, mas veio e a história mostra isso. E é preciso que as mulheres tenham esse posicionamento e, claro, né, cada vez mais exerçam o seu direito. A gente vai mudar de assunto porque a semana começa com a manutenção do tempo seco e calor em Patos de Minas e municípios vizinhos. Confira aí. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. Tendência de céu com poucas nuvens e calor para terça-feira no Alto Paranaíba e Noroeste.
A umidade relativa do ar registra 30% e não deve chover. Em Patos de Minas, as temperaturas variam de 18 a 32 graus. Em Presidente Olegário, de 19 a 33. Em Vazante, de 20 a 35 graus. Em Rio Paranaíba, a máxima prevista é de 30 graus. E em Patrocínio, mínima de 18 e máxima de 32 graus. A seguir aqui no NTV News, as investigações sobre o assédio eleitoral em Minas. Pesquisa mostra queda em tratamento e diagnóstico de câncer de mama. E você vai ver que mulher com sequelas de doença passa por dificuldades e pede ajuda. Agora a gente mostra o apelo de uma moradora do bairro Padre Eustáquio que, além de sofrer com as sequelas do AVC, tem passado por dificuldades para conseguir arcar com as despesas de casa. A vida de Diana mudou completamente no dia 9 de novembro de 2021. Ela se arrumava para retirar os pontos da cirurgia de hérnia que havia feito, quando sentiu um mal-estar e desmaiou. Nem eu sabia o que era, eu só falei assim, ó, tô passando mal, e fui caindo para trás. Aí a minha filha mais velha correu, olhou assim, minha língua já estava enrolando, a minha filha mais velha socou o dedo dentro da minha língua para desenrolar. Correu comigo, eu já desmaiei e apaguei assim do nada, sabe? Na hora que chegou lá no regional, falou assim, ela tá passando mal. Aí o moço pegou e falou assim, você tem que ir no hospital, mas é embaixo. Mas ela falou assim, mas como que ela vai no hospital embaixo? Porque ela tá desmaiada, ela não dá conta de ver nada não. Aí o médico correu e olhou assim, não, ela tá dando AVC. Ela chegou a ser desenganada pelos médicos, que disseram que se ela sobrevivesse, não ia mais falar nem andar, ia ser dependente de uma cadeira de rodas. Diana surpreendeu a todos, mas o acidente vascular cerebral deixou algumas sequelas. O lado esquerdo do corpo dela foi prejudicado, o que a fez precisar da fisioterapia. Mas há alguns dias, o carro do marido, que era usado para a levar nas sessões de fisioterapia, foi apreendido em uma blitz. Desde então, ela não consegue mais ir. Preciso fazer, porque, como se fala, por causa de CB 11 meses, é pouco. Porque a fisioterapia, aí eu falei assim, ainda falei com a moça, eu falei assim, moça, eu vou voltar a andar. Ela falou assim, vai sim, só porque vai demorar, mas vai. A dona de casa teve seu benefício do Auxílio Brasil cortado em setembro e ainda não conseguiu o auxílio doença. O salário do marido não é suficiente para a despesa de 5 pessoas. Com isso, algumas contas foram se acumulando. Hoje a família passa por dificuldades. Aí até as contas atrasadas, como se fala, você vê, tem vez, as minhas meninas vai para a escola, uma tem igualzinha essa petitinha, tem vez que come quando tem um pão, que o pai dela traz, ela divide o pão para não ir com fome. A de 11 anos vai para a escola com fome. Aí às vezes falou assim, você tem que comer, você tem que tomar café da manhã, café da tarde, café... coisa. Eu falei assim, não tem, nós não tem nada, porque a gente não tem o café, não tem. Qualquer ajuda financeira ou até mesmo com alimentos é bem-vinda. A gente não importa não, sabe? Qualquer coisa, sabe? Financeira, cesta, sabe? E como se fala, é desse jeito, que quem quiser também, igual assim, eu vou pedir também, como se fala que eu pedi muita gente, se quiser doar também um guarda-roupa, você como se fala, nem eu, nem a minha filha, a de 12 anos não tem guarda-roupa, sabe? E nossos trem tá tudo em cacheta, já tem 1 ano. Doações podem ser feitas através do Pix 070-946-106-29 CPF, no nome de Diana Aparecida Carvalho Silva, ou em seu endereço, na Rua São Francisco, número 170, bairro Padre Eustáquio. Agora vamos a um giro de notícias aqui no NTV News. O panorama de atenção ao câncer de mama no SUS, que avaliou procedimentos de detecção e tratamento da doença de 2015 a 2021 no Brasil, revelou dados que, segundo especialistas, são preocupantes. Com apenas 17% de alcance, o país registrou no ano passado
a menor taxa de cobertura mamográfica para mulheres entre 50 e 69 anos. Em 2019, também não tinha sido representativo, o percentual ficou em 23%. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que 70% da população feminina faça o exame anualmente a partir dos 40 anos. Desde o dia 23 de setembro até agora, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais abriu 58 procedimentos administrativos para investigar denúncias de coação eleitoral em Minas. De acordo com a nota do MP, a prática é caracterizada a partir de uma conduta abusiva que atenta contra a dignidade do trabalhador, submetendo-o a constrangimentos e humilhações com a finalidade de obter o engajamento subjetivo da vítima em relação a determinadas práticas ou comportamentos de natureza política durante o pleito eleitoral. O prazo para que integrantes do Cadastro Único, CAD Único, atualizem seus dados junto ao governo federal, que terminaria na sexta-feira passada, foi mais uma vez prorrogado. A nova data é no próximo dia 11 de novembro. A decisão foi tomada por causa das enormes filas formadas em todo o país no Centro de Referência de Assistência Social, locais onde os dados são atualizados. Depois do intervalo aqui no News, profissionais da educação participam de simpósio regional Justiça na Escola. Mulher é brutalmente assassinada por namorado durante homenagem em Patos de Minas. E o delegado fala dos desdobramentos e conta detalhes já apurados sobre o caso. Uma mulher foi brutalmente assassinada no último sábado em Patos de Minas. Na tarde de hoje, o jornalismo da NTV conversou com o delegado de homicídios que descreveu detalhes do feminicídio motivado por ciúmes e que apresentou novos desdobramentos sobre este caso. Gilmara Ferreira, mulher de 23 anos que foi morta após uma crise de ciúmes do namorado Diego Rezende, de 32 anos. Na madrugada de sexta para sábado, ele propôs para a namorada que eles mantivessem relações sexuais com outros homens, ato conhecido como homenagem a Troar. E enciumado, ele passou a agredi-la. Nós tomamos conhecimento desse fato no sábado, por volta das 2 horas da tarde, quando nós fomos avisados que a testemunha queria vir aqui na delegacia para prestar um depoimento relacionado a uma mulher que ele teria visto sendo atacada e morta por um outro indivíduo, que seria namorado ou amado dessa mulher. Nós então imediatamente viemos e com a equipe da Polícia Civil de Investigadores, viemos para a delegacia, colhemos o depoimento dessa testemunha e também entramos em contato imediatamente com o Poder Judiciário e o Ministério Público, que prontamente aceitaram os nossos argumentos com relação à necessidade de fazer um mandado de busca e apreensão. Segundo o delegado de homicídios Luiz Mauro Sampaio, o relato partiu de um homem que praticava o ato sexual com Diego e Gilmara. Após a denúncia, policiais civis e militares então se deslocaram até a casa do suspeito, que fica na Avenida Tomás de Aquino. Lá já encontramos o autor, que se encontrava na frente de sua residência, fizemos a prisão dele. Já conversando com ele, já teria considerado que realmente teria matado a vítima, falou que teria matado por ciúme, falou que tinha usado drogas, maconha e cocaína, e falou que matou a vítima por conta desse ciúme, falou que bateu nela por algumas vezes, né? Mas a testemunha nossa que nós ouvimos falou que ele bateu nela durante 1 hora, e a testemunha diz que não fez nada com medo também de sofrer represálias com relação a ele, porque a testemunha também apresentou algumas escoriações que disse ser de materiais que teriam sido batidos nela pelo autor. De acordo com o Luiz Mauro, Diego pretendia ocultar o cadáver, mas foi frustrado pela chegada dos policiais. Nós então entramos na residência e na residência nós localizamos a vítima, que já se encontrava toda envelopada, ou seja, já tinha no corpo dela sacolas plásticas e já estava também com linhas, né, para poder deixá-la presa, né, no local, e provavelmente ali ele já estava com a intenção de levar a vítima para um outro local. Nós sabemos até disso pelo fato da testemunha ter nos relatado que o autor teria falado para ela que iria quebrar todo o chão da casa, o piso, para trocar de piso, exatamente para evitar que ficasse sobrando qualquer resquício de sangue. Então ali ele estava talvez montando uma forma de tirar a vítima, né, já morta do local,
bem como o colchão, os 2 colchões, né, e qualquer outro pano ou objeto que viesse a estar com resquício de sangue. Durante a agressão, que perdurou por pelo menos 1 hora, o corpo de Gilmara foi transportado de uma cama para outra. Enquanto ela, ainda viva, era vítima de chutes, golpes de rodo e até mesmo facadas. Segundo a perícia, já tinha mais ou menos 12 horas da morte, a partir do momento que nós chegamos lá. E foi verificado também que o colchão estava ensopado de água, de sangue, e o outro colchão também. Ela foi levada, a vítima, né? O corpo da vítima foi levado até o IML e foi constatado que ela morreu por falta de sangue. Uma hemorragia constante veio fazer com que ela viesse a perder praticamente todo o sangue do corpo e veio então a óbito. Luiz Mauro relata que, por meio da oitiva de testemunhas, novas informações acerca do caso, envolvendo outras mulheres, foram descritas. Nós temos informações ainda não confirmadas de que ele pode ter já agredido outras mulheres, e nós pedimos aí que essas mulheres que eventualmente foram agredidas por esse indivíduo, que se apresentem na delegacia da mulher, para que a gente tenha aí outros elementos e outros posicionamentos da doutora Tatiana, que é a delegada responsável da Delegacia de Crimes contra a Mulher. Nós temos já a informação de que essa vítima já sofria abuso anteriormente, ou seja, ele já batia nela em data anterior a esse fato, já teria ela se apresentado com escoriações na perna, com um vermelhidão no rosto e comentado com seus amigos mais próximos que realmente ele teria batido nela. O próprio Diego chegou a se ferir enquanto agredia Gilmara, devido à força bruta aplicada contra a companheira. Para você ver a agressividade que esse indivíduo fez com a vítima, ele mesmo sofreu quebra dos 2 ossos, se eu não me engano, pelo que foi nos relatado inicialmente, de indício que ele teria sofrido lesão nos 2 ossos dos dedos, de tanto que teria chutado essa vítima, tanto que teria batido nela. O delegado de homicídio salienta a importância das denúncias em casos de relacionamento abusivo e violência doméstica. Todas as mulheres que venham a sofrer qualquer tipo de agressão, agressão física, agressão psíquica, agressão moral, com palavras, que elas não se deixem paradas, que vão até a delegacia, que vão até a polícia militar, que façam o boletim de ocorrência, que represente contra o seu agressor, que não deixe isso para trás, porque caso contrário isso vira uma bola de neve e muitas vezes essa bola não pode mais ser parada e aí pode atropelar essa mulher. Então a gente pede que todas as mulheres fiquem cada vez com mais coragem, sabedoras de que a Polícia Civil aqui em Patos de Minas, a Polícia Civil em Minas Gerais, ela tem o trabalho com muita proficuidade, com muita vontade para atender essas mulheres. Em custódia, Diego Rezende irá responder pelo crime de feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil, requintes de crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Centenas de profissionais da educação participaram nesta segunda-feira em Patos de Minas do primeiro simpósio regional Justiça na Escola. Criado em 2014, o programa Justiça na Escola busca capacitar profissionais da educação sobre temas como segurança jurídica, dificuldade de aprendizagem, violência contra crianças e adolescentes, dentre outros temas escolares. Com a presença de mais de 1.500 professores e realizado pela primeira vez em Patos de Minas, palestras foram ministradas no Centro de Convenções e Eventos do Unipan. Nós buscamos, com esse projeto, trazer uma integração Justiça-Escola, promovendo primeiro essa formação dos profissionais envolvidos aí na instrução das crianças e adolescentes e estabelecer um empoderamento dos professores, uma restauração da convivência nas escolas, especialmente no aspecto da disciplina, do comprometimento dos alunos com a manutenção e a integridade do próprio ambiente escolar. Juiz da Primeira Vara Criminal da Infância e da Juventude, Vinícius de Ávila Leite acredita que o projeto trará um reflexo natural para o sucesso profissional das crianças e na construção de uma sociedade melhor. Nós sabemos que os atos infracionais, todas as questões que afetam a vara criminal, eles têm origem na infância. Eles têm origem na infância e na juventude. Então, atender a infância e a juventude, dar a eles instrução, uma melhor escola, uma melhor orientação, seguramente terá um impacto muito positivo no futuro
nas questões afetas aí à vara da criminal. Já para Carlos Coimbra, superintendente regional de ensino, o projeto ajudará no esclarecimento de temas jurídicos no âmbito escolar. É um apoio ao professor. A gente sabe que o professor está muito desprovido, às vezes, de informações, e com isso vai dar um respaldo muito grande para o professor, vai ajudar com as famílias. A gente tem alunos que tem momentos que a gente não sabe nem o que fazer, né? E com a justiça na escola, é o próprio juiz que vai orientar, que vai falar, né? Que vai estar nos ajudando, dando esse respaldo. Então, eu acredito sim, que vai melhorar demais a educação das nossas escolas. Solange de Borba Heimberg, juíza da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais e integrante do Justiça em Rede, relata o sucesso da iniciativa em municípios vizinhos. Nós ficamos entusiasmados, principalmente com os resultados que aconteceu lá na comarca de Patrocínio. Nosso colega, que é juiz da infância e juventude na comarca de Patrocínio, implementou há anos esse programa Justiça na Escola. E lá eles tinham muita dificuldade em razão à evasão escolar, indisciplina, pais afastados das reuniões. Um depoimento que ele passa para nós e que nos tocou muito é que uma escola que não fazia parte do programa, ela era considerada a pior daquele ranking e hoje ela é considerada a melhor, um exemplo. Ela afirma que após a adesão ao Justiça na Escola em Patrocínio, os próprios estudantes cuidam da escola e fazem a diferença. Quando nós ouvimos isso, e eu enquanto pedagoga também, trabalhei muito na área da educação, eu falei, nossa, os nossos professores e professoras precisam disso, porque muitas vezes nós nos sentimos muito sozinhos. Então o que a gente fez? Pegou a ideia, pegou o programa e sensibilizou a nossa rede para a absorção. Então hoje, felizmente, o nosso juiz, doutor Vinícius, que é o titular da Vara da Infância e Juventude, e o Ministério Público também atuará, eles farão uma multiplicação. E qual é o meu maior desafio e a minha maior felicidade ao mesmo tempo? Porque nós vamos implementar em cada escola um núcleo de apoio para poder estreitar esse laço da justiça na escola por meio dessas autoridades e fomentar a vinda da comunidade para nos ajudar, seja com os pais e sejam com os alunos. Em Patos de Minas, o projeto será voltado para escolas municipais e estaduais. A secretária municipal de Educação, Sônia Silveira, explica que a ideia é justamente reproduzir a iniciativa em Patrocínio, transformando o projeto em lei municipal. E para isso, uma minuta está sendo preparada para ser enviada para a Câmara dos Vereadores. A gente vai ter um grupo específico para lidar com assuntos que a escola não consegue. Então nós sabemos que muitas coisas acontecem dentro da escola que foge da alçada da escola. A questão pedagógica, a gente resolve ali com o supervisor, com o diretor, mas algumas coisas de relacionamento, de brigas e que vá muito mais longe, nós sabemos que a escola ela não pode tomar nenhuma decisão. E aí entra esse grupo, que vai ser um grupo tanto de juízes como de psicólogos e pessoas que vão fazer com que resolva essa situação. Então, isso é muito maior, Nós vamos trabalhar com eles, uma equipe especialista em relacionamento, mas de uma forma legal. Então, por isso que é justiça na escola, E a ideia é que o projeto também atinja mais municípios da região. Tivemos a reunião com todos os diretores há um mês atrás, com a doutora Solange, já para explanar todo o processo. E assim que tiver tudo organizado, nós queremos já de imediato colocar. Na verdade, nós temos hoje 4 municípios nossos aqui que pertencem ao fórum aqui de Patos, que é Lagoa Formosa, Varjão, São Gonçalo do Abaeté e Patos. Mas está aqui todos os diretores dos 14 municípios da nossa regional, está aqui hoje, juntamente com os secretários municipais, para ver se expande também para os outros municípios. Com essa, o NTV News fica por aqui agradecendo pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra às 19 horas. Boa noite e até amanhã.